No julgamento da ação que analisa se a omissão do Estado quanto à violação de direitos da população negra no STF, Carmen Lúcia usou referências culturais com uma música de Emicida e trechos da obra da escritora Carolina Maria de Jesus para ilustrar a persistência do racismo estrutural aqui no Brasil. Quem vai explicar tudo isso pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Dai, eu tenho muito. Vamos falar da Carmen Lúcia, mas depois eu acho que a gente tem que falar do Zanin também, porque, pelo amor de Deus. Eu não tinha colocado o Zanin. Pronto, eu deixo para você falar do Zanin. Mas é isso, a gente teve uma surpresa ontem, né? Sabíamos que teria o acompanhamento de uma ação muito importante, a discussão da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a da ADPF 9. Eita, peraí que embolei tudo. ADPF 973. E o que significa isso? A gente tem esse debate sobre o descumprimento de preceito fundamental, que fala sobre a omissão do Estado no enfrentamento às violações de direitos da população negra. É uma ação, inclusive, que a gente volta e meia ouvia alguém falando assim: mas tem uma ação que faz com que as pessoas, que faz com que o Estado não possa cometer durante a pandemia, não possa invadir as comunidades e cometer o genocídio. É sobre essa ação que a gente está falando, o descumprimento do preceito fundamental. E a gente teve agora um avanço de forma positiva, que é o reconhecimento, 8 votos reconheceram que há violação grave a direitos da população negra. No entanto, o que a Sofia já adiantou aí é porque a gente teve votos tipo do Zanin. O Estado é omisso e o Estado viola os direitos da população negra. Mas o Estado não tem culpa, então o Estado não pode ser, de certa forma, responsabilizado. Mas se o Estado descumpre, por que o Estado não é responsabilizado? Ou descumpre ou é responsabilizado? Como assim? Ou seja, na prática, o que a gente tem é o STF reconhecendo que existe racismo no Brasil, que existe racismo institucional no Brasil e que existe racismo estrutural na sociedade brasileira. Mas ninguém vai pagar absolutamente nada. Só que tem um debate que é importante, que é o avanço daquelas pessoas que estão no STF. E a Carmen Lúcia é maravilhosa, Sofia, porque a Carmen Lúcia ela trouxe Emicida e Carolina Maria de Jesus para embasar o seu texto. E é um texto que chega a ser emocionante, é um texto que... Lembram da cantora Alcione gritando, vai Carmen Lúcia, e Carmen Lúcia cantando Não Deixa o Samba Morrer? Não incluí aqui para não ficar muito longo o corte, mas é isso, vai Carmen Lúcia, e a Carmen Lúcia vai dessa forma. Vamos ouvir, Sophie? Emicida escreveu que, para eles negros, até para sonhar tem trave, a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. Eu não espero viver num país em que a Constituição para o branco seja plena e para o negro seja quase. Eu quero uma Constituição que seja plena igualmente para todas as pessoas. Naquela música, o Emicida diz que 80 tiros me lembram que há a pele alva e há a pele alvo. Não é possível continuar vivendo esta tragédia no Brasil. Eu considero, sim, um estado de coisas inconstitucional, porque a insuficiência de todas as medidas e providências tomadas até aqui não revela a superação do racismo histórico, de um racismo estrutural, sem resposta adequada. E décadas depois, sob a vigência dessa Constituição, já são 37 anos, nós poderíamos lembrar com Carolina de Jesus. Não digam que sou da vida rebotalho, nem que fiquei à margem da vida. Enquanto a gente espera o delivery chegar, mais... Não, a gente não vai esperar o delivery chegar, não. Enquanto Sofia pula a propaganda, eu vou aproveitar para falar de uma coisa. A fala da Emicida é uma fala do trecho da música da Emicida, é um trecho que remete... Eu não sei se vocês lembram do caso, mas da família, do caso do Evaldo Rosa.
Ele foi morto por militares do Exército no Rio de Janeiro em 2019. Ainda não se sabe o motivo da morte do Evaldo, porque os agentes viram um carro parecido com o carro que eles estavam procurando e metralharam esse carro. Foram mais de 257 tiros disparados pelos agentes do Exército, 80 atingiram o veículo de Evaldo, que ele estava com uma família. Tiros de E advertência, de acordo com eles, né? 80 tiros de exatamente. advertência mataram o cara. Mataram o cara, imagine a advertência. E ao todo, eles dispararam mais de 200 tiros. Isso porque eles estavam procurando um carro roubado, mataram o pai de família, deixaram essa família, poderia ter matado a família inteira, inclusive, que estavam no carro e ainda balearam, né, e também executaram, né, acabou morrendo um rapaz que foi ajudar, um catador de recicláveis que foi ajudar a família. É sobre isso que o Emicida falava e é sobre isso que a Carmen Lúcia traz, que é fantástico a gente relembrar através da arte, esses casos, que não são exceção, infelizmente, Sofia. E agora a gente vai ouvir mais um trechinho da Carmen Lúcia, por favor. Procurei trabalho que sempre fui preterida. Não é possível continuar preterindo mais da metade da população brasileira por puro, grave, trágico racismo, e é isso que nós temos. E se a Constituição brasileira tem que ser plena, e ela tem que ser, não é aviso, não é sugestão, não é proposta, é lei, a lei fundamental, é preciso que se tomem providências, portanto, sobre isso, uma vez que as medidas até que tomadas não foram suficientes. Pelo poder público em geral, pela sociedade de uma forma muito especial, que continua, sim, a se afastar. Quando se aproxima o negro, a pessoa reage, achando que tem até medo do outro, como se o outro não fosse um irmão, e é trágico que a igualdade, tantas vezes repetida na Constituição brasileira, tenha a espessura da pele, a definição cartorária do sexo, porque somos uma sociedade de desiguais quase 4 décadas depois da vigência desta Constituição. Não tenho dúvida, como alertaram aqui todos, desde o voto do ministro relator, do ministro Fux, realçado pelo ministro Alexandre, que essa Constituição melhorou. Melhorou, mas não o suficiente sequer. Pronto, Sofia, é isso, né? A Constituição de 89, a gente precisa lembrar da Constituição de 89. Pode colocar na tela, Sofia, a matéria sobre o Evaldo, que é justamente esse caso que a gente lembra, né? O julgamento de 12 militares de Evaldo que aconteceu. Alguns ainda respondiam em liberdade, ainda respondem em liberdade, a gente ainda luta por justiça. No caso Evaldo, como a Sofia falou, não foi tiro de advertência, foi uma execução validada pelo Estado genocida. Tanto é validada que a gente ainda luta pela justiça. Pronto, Sophie. E a gente ouve na Carmen Lúcia, né, trazendo esse olhar apurado e cuidadoso, que, de fato, o Estado avançou. A gente tem a Constituição de 89, as pessoas podem fazer várias críticas, porque a Constituição tem 36 anos, a Constituição é isso, aquilo outro. A Constituição brasileira, apesar de ser de 89, ela tem atualização praticamente diária. As emendas constitucionais são atualizações. E a gente tem uma Constituição fabulosa, é uma Constituição muito ampla e que foi construída com a sociedade civil, com especialistas. Para vocês terem uma noção, a gente fala muito sobre o Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, foi contra a assinatura dessa Constituição, não porque ela era muito à frente do seu tempo, porque achava-se que ela ainda não era o ideal, ainda precisava ser melhor do que ela é. Mas ela já foi um grande avanço para a época. Sem a Constituição, certamente, Sofia, a gente não teria o SUS, a gente não teria um debate sobre moradia, o direito à vida. A gente precisa entender que essa Constituição, de fato, já foi um avanço, mas a Carmen Lúcia, ela ressalta. Não adianta ter lei, não adianta ter um papel, só a Constituição não faz com que esse racismo ele extinga-se, que ele suma. Até porque tem um ponto que a Carmen Lúcia traz no discurso dela, que é a teoria eugenista e as escolas eugenistas no país, que a gente precisa muito falar sobre isso. O pensamento eugenista que pairou, né, no Brasil e ficou durante muitos anos aqui, sendo validado institucionalmente, para hoje a gente ter as instituições que continuam reproduzindo e muitas vezes sem
apoiar sem esse reconhecimento. Então, ter o próprio STF, que não tem uma pessoa negra na atualidade dentro daquela casa, falando, reconhecendo que o racismo é institucional, é um avanço. E compreender que a gente não vai ter, por exemplo, pelo menos não agora com a saída do Barroso, um ministro, uma ministra negra, isso que reforça essa estrutura, faz a gente olhar com ainda mais carinho a importância de ter pessoas negras nesse espaço. Que bom que a gente tem Carmen Lúcia, que trouxe um olhar atento, mas, inclusive, a gente precisa falar pessoas negras com um olhar atento e progressista, porque não adianta a gente ter uma pessoa negra que vai validar o processo de violência contra a sua própria população. E sim, gente, existem muitos Hélios por aí, tá? O deputado Hélio não é exceção. Existem muitos por aí, infelizmente. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o voto do Fachin, que foi outro momento trágico foi um momento trágico do Zanin. histórico, né? Do Zanin. Do Zanin, perdão. Zanin. Que o Zanin foi lá, né? Reconhece violações contra a população negra, mas afasta Estado de coisas inconstitucional. Em voto, o ministro reconheceu graves violações a preceitos fundamentais, mas afastou a declaração de Estado das coisas inconstitucional. Aí a gente tem que cobrar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que indicou o Zanin, um ministro que já foi avisado, foi bastante avisado que tinha um perfil conservador, e está aí mostrando ao que veio. Gente, o Fux votou melhor do que o Zanin. É nesse nível que nós estamos falando. É isso. E é bom a gente levantar isso. Por que levantar isso agora? Levantar isso agora porque o Lula está fazendo de volta, está colocando mais um conservador, mais um homem branco conservador, que é o Jorge Messias, no STF. Eu concordo 100% com a Dai quando ela coloca que assim, só representação não adianta, se, como o Hélio Negão está aí para mostrar. Mas se a representatividade vazia não serve de nada, por outro lado, o vazio de representatividade também não serve. Sabe, a gente precisa casar as duas coisas. A representatividade não é suficiente, mas é necessária. É esse o ponto que eu sempre vou trazer. E isso vale para a questão de pessoas negras, vale para a questão de mulheres, como a Carmen, ela também deu essa alfinetada ali, ela também falou sobre a questão do sexo, né, do gênero. E eu acho bom, daí quando você fala da nossa Constituição, eu sou uma que acho que a nossa Constituição tem muita coisa para mudar. Sabe, para começar, uma Constituição que reconhece a propriedade privada dos meios de produção, para mim já nasce errada. E uma Constituição que já é promulgada citando religião, né, que ela se coloca como laica, mas é sob Deus, né, também já está errada. Então tem muita coisa para mudar. Mas isso não significa que tenha que jogar tudo fora, né? Eu acho bom que você destaca isso. E eu vou dizer aqui que, inclusive, a gente já poderia estar no Brasil muito melhor antes da gente mudar essa Constituição. A gente já conseguiria melhorar muitas coisas simplesmente se a gente cumprisse essa Constituição. Verdade. Que tudo isso que a gente está discutindo aqui é porque existem coisas que são garantidas na nossa Constituição, como, por exemplo, a igualdade, que não é cumprido. Toda essa discussão aqui é para dizer isso. Se tivesse simplesmente cumprido o que já está na Constituição, a questão do racismo já não deveria ser mais uma questão, a questão da misoginia já não deveria ser mais uma questão, a questão da laicidade já não deveria ser mais uma questão, e todas essas outras questões. Enfim. Sophie, deixa eu só trazer uma informação, Sophie, que eu não trouxe, que essa ação, né, de descumprimento do preceito fundamental, a ADPF 973, é uma ação que foi proposta pela Coalizão Negra por Direitos e por 7 partidos de esquerda, que é o PT, PSOL, PSB, PCdoB, PDT, Rede e Partido Verde. E o objetivo da ação é reconhecer, através da petição inicial, que o STF reconhecendo que se há racismo no Estado, deve então haver políticas para combater esse racismo estrutural e institucional que sustenta essas políticas, né, de morte. Ou seja, é o primeiro passo para a gente falar sobre a mudança
dessa estrutura racista na sociedade. Daí a importância dessa ação, desse reconhecimento. Foi importante, mas não dá para dizer que o Estado não tem culpa, já que o Estado executa. Então, não dá para entender votos como o do Zanin, né? É isso, Não Sophie. mesmo. Ficamos por aqui então, Dai. Ficamos, Sophie. Um último recadinho antes de ir. Dá uma olhada no QR Code aqui ou segue o link que vai estar na descrição do corte para ir para a loja da Insider, que só até o final dessa semana, usando o cupom Meteoro, somando o desconto do cupom com os descontos que já estão na loja, vocês conseguem aproveitar Black Week com peças com até 70% de desconto, peças tecnológicas, peças elegantes, peças funcionais, lá na lojinha da Insider, tanto para você quanto para quem você quiser presentear. E pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.